Certo, pessoal. Feliz segunda-feira. Espero que tenham tido um ótimo dia de ação de graças. Eu tive um excelente feriado. Vocês sabem, algumas pessoas dizem que crack é uma droga pesada, mas essas pessoas não têm um pai que se torna presidente dos Estados Unidos, porque acontece que, nessas circunstâncias únicas, o crack pode até ser bem interessante. E você pode fumar, pode se gravar fumando e pode esperar não ter nenhuma consequência significativa na vida. Vejam, todo mundo está revoltado com o perdão do Hunter Biden, mas eu acho que eu tenho que respeitar isso. Eu não sei. É só que... Então deixem que comam bolo. Falando em deixar que comam bolo, com certeza eles não vão aproveitar se Kash Patel for confirmado. Esse é quem Donald Trump acabou de eleger para ser, ou melhor, nomear para ser o novo diretor do FBI. E o Deep State está em pânico. E mais tarde nós absolutamente precisamos mudar de assunto e discutir a turnê de imprensa de Wicked, porque é muita coisa, são muitas lágrimas. A Ariana Grande está chorando. Ninguém sabe por que todo mundo continua chorando nessa turnê de imprensa, quando isso está deixando todo mundo extremamente desconfortável. E eu sou uma das pessoas que sente desconfortável quando assisto clipes. Começar. E bem-vindos de volta ao Candês. Certo, normalmente, o presidente dos Estados Unidos perdoa um peru no Dia de Ação de Graças. Essa é a tradição normal da Casa Branca. Eles aparecem, escolhem um peru e dizem, você foi perdoado. Mas este ano, o Joe Biden fez algo um pouco diferente. Ele mudou as coisas. Ele perdoou um viciado em crack. Isso nunca foi feito antes. É meio impressionante. Então, antes de mais nada, vamos desacelerar e lembrar a todos o que realmente aconteceu. Porque a maioria das pessoas não estava acompanhando o caso do Hunter Biden. Ficou bem louco depois do laptop, todo mundo estava brigando. Algumas pessoas achavam que ele estava sendo processado injustamente. Certo, aqui está o que aconteceu. Hunter Biden foi condenado em junho deste ano por 3 acusações de crime grave. Elas estavam relacionadas à compra de uma arma em 2018. Veja, Hunter mentiu em sua inscrição. Há uma pergunta lá, e eles perguntam se você está usando drogas ilegalmente ou é viciado em drogas. E ele disse que não. Mas então aconteceu o caso do laptop dele, que na verdade era um verdadeiro baú de tesouros de nananabubu, eu sou rico. E realmente não há nada que você possa fazer a respeito. Por exemplo, um dos muitos vídeos do seu laptop que ele tinha o filmava fumando crack. Havia um vídeo em que ele estava fumando crack enquanto dirigia a 276 km/h em Las Vegas. Estou apenas mostrando uma foto aqui desse vídeo. Ele está sorrindo. Ele está tão feliz porque está chapado, certo? Então ele disse, olhe pra mim. Ah, não há regras. Eu sou Hunter Biden. E aqui está outra foto de outro vídeo dele fumando crack. E aqui está outra imagem de outro vídeo de Hunter Biden fumando crack. Então, Hunter Biden é um caso único de confiança sob efeito de crack. Quero dizer, eu me sinto estranho. Não estou brincando. Se eu estou segurando uma taça de vinho em uma foto, fico tipo, acho que isso pode ser um pouco brega. Esse cara não, ele simplesmente faz o que quiser. Ele gostava tanto disso e tinha tanto orgulho de si mesmo que sentia que mesmo sozinho precisava se gravar quebrando a lei. E isso não é só isso. Aliás, se você está pensando, ok, foi só uma acusação de porte de arma? Não. Hunter Biden também se declarou culpado, então não é uma questão de ele ser ou não culpado. Ele se declarou culpado de 9 acusações federais de sonegação de impostos, 3 crimes e 6 contravenções em Los Angeles em setembro, por falsificar registros e não apresentar declarações de imposto referentes a um período em que ele estava, como você deve imaginar, viciado em crack e álcool. E ele tinha tanto acesso a dinheiro que devia pelo menos $1.400.000 durante o período de 2016 a 2019. Quero que você se lembre dessas datas. 2016, 2019. Ele está falsificando registros, não pagando impostos, ganhando muito dinheiro e gastando com crack. Ok? Agora, se pessoas comuns não declararem seus impostos por 3 anos, se pessoas comuns forem pegas falsificando registros e mentindo para a Receita Federal em milhões de dólares, seremos caçados. E quando esses agentes federais te encontrarem, você não pode simplesmente dizer, desculpe, eu estava fumando crack. Isso não é uma desculpa legítima. Quer dizer, pelo menos no nosso mundo não é uma desculpa legítima. Mas, aparentemente, para os ricos, famosos e políticos, esse tratamento dado ao Hunter Biden é de alguma forma injusto, porque isso é uma desculpa legítima.
Deveríamos ser mais compreensivos, pois, na verdade, mesmo que ele tenha se declarado culpado e mesmo que tenha se gravado cometendo vários crimes, a única razão pela qual foi processado é porque ele é filho de Joe Biden. Ou pelo menos é isso que Joe Biden está dizendo. Ele divulgou uma declaração nesse sentido quando perdoou o filho. Vou ler apenas o início dessa declaração porque é tudo o que você precisa para entender o essencial. Aqui está o que Joe Biden escreveu. E quando digo que Joe Biden escreveu, quero dizer que foi outra pessoa que escreveu. Porque Joe Biden está incapacitado há, sei lá, uns 6 meses. Ele escreveu, ou melhor, outra pessoa escreveu: hoje assinei um perdão para meu filho Hunter. Desde o dia em que assumi o cargo, disse que não interferiria nas decisões do Departamento de Justiça. E cumpri minha palavra. Mesmo enquanto via meu filho sendo processado de forma seletiva e injusta, sem fatores agravantes como uso em um crime, múltiplas compras ou aquisição de uma arma como laranja. Quase nunca as pessoas são levadas a julgamento por acusações de crime grave apenas por como preencheram um formulário de armas. Aqueles que atrasaram o pagamento de seus impostos devido a sérios vícios, mas depois quitaram a dívida com juros e multas, normalmente recebem resoluções não criminais. Está claro que Hunter foi tratado de forma diferente. Sim, senhor presidente, certamente está muito claro que seu filho foi tratado de forma diferente durante toda a sua vida. Quanto a isso, definitivamente concordamos. E, aliás, não é sobre o que ele está falando. Eu não estava vivo no ano passado, no ano retrasado, nos últimos 5 anos, vendo todas essas estrelas de reality show sendo processadas pelos mesmos crimes exatos. Não vamos esquecer que as estrelas de reality show, Todd e Julie Crisley, do programa Crisley Knows Best, estão atualmente cumprindo pena na prisão por evasão fiscal, fraude e falsificação de documentos. Isso está acontecendo neste momento. Além disso, quem poderia esquecer Joe e Teresa Giudice? Eles agora estão divorciados, eram casados, participaram do Real Housewives of New Jersey. Ambos passaram um tempo na prisão pelo mesmo crime exato: falsificação de documentos, evasão fiscal, fraude. E, aliás, eu tinha simpatia pela Teresa Giudice. Eu realmente acreditava nela quando ela dizia: eu não sei o que estou assinando. Ele faz tudo. Eu acredito nisso. E mesmo assim mandaram ela para a prisão. Mas para o Hunter Biden. Não, gente. Ele está sendo tratado de forma diferente porque estava fumando crack. É isso que o presidente está dizendo. Meu filho tinha um problema de dependência. Ele estava fumando crack. Talvez fosse isso que eles deveriam ter dito. O juiz, os crises, talvez devessem feito isso. Eu fazia essas coisas fumando crack. Essa é minha nova desculpa. Estou caindo para sempre. Eu vou ficar tipo, sim, não, desculpe, eu estava fumando crack. Você precisa me perdoar por todas as coisas que não estou fazendo e que deveria fazer. Escute-me, Ears, eu estava fumando crack. Então, as pessoas estão compreensivelmente indignadas com essa decisão, porque antes ele já havia emitido esse perdão extraordinário. Fomos informados de forma confiável pela grande mídia que os adultos estavam de volta ao comando. Caráter! Os democratas, eles estão de volta ao comando. Não há criminosos fora do poder. Tirem esse cara do Trump daqui. Os Bidens eles são tão maravilhosos, tão morais, tão intelectuais. Eles nunca perdoariam o filho se ele tivesse feito algo errado. Ouça este apanhado da mídia nos lembrando disso. Promessa presidencial de colocar a lei acima da família. Eu disse que respeito a decisão do júri. Vou fazer isso e não vou perdoá-lo. Deixando o mundo saber que ele não vai anular a decisão dos 12 colegas de seu filho. Foi perguntado diretamente e ele disse que não perdoaria o filho se ele fosse condenado. Vamos esperar para ver o que acontece se ele perder. Quero dizer, ele disse isso. Ele vai ser perdoado pelo pai. Não há dúvida quanto a isso. O presidente descartou perdoar o filho. Isso ganha novo peso quando vemos Trump está dizendo sobre o resultado do julgamento. Outros republicanos não aceitam o veredito do júri. O contraste é profundo. Sentar ali e dizer, não vou intervir no processo legal e não perdoaria meu filho. De um lado, os democratas e Joe Biden protegendo o sistema de justiça. E do outro, os republicanos e Trump protegendo Trump. Um presidente atual dos Estados Unidos tem tanto respeito pela lei que disse que não perdoaria o próprio filho. Quero dizer, o quê? Sabe, de novo, tudo se resume ao contraste. O presidente Biden disse que respeitaria qualquer decisão deste júri contra Donald Trump depois que ele foi condenado por 34 acusações dizendo que todo o sistema está manipulado contra ele. Ops! Ele mentiu, ele o perdoou. E muito importante, por sinal, porque tem algo aqui que a maioria das pessoas não percebe. E quero deixar bem claro que não são as acusações de impostos e armas que estão perdoando Hunter Biden.
Isso é só uma cortina de fumaça. Isso é só algo para correr para a imprensa, porque Joe Biden, preste muita atenção aqui, de forma bastante curiosa, perdoou Hunter por todas as infrações que ele, abre aspas, cometeu ou possa ter cometido ou participado entre 1º de janeiro de 2014 e 1º de dezembro de 2024. Quem? 2014, 2014. Espere um minuto agora. Se esse crime fiscal aconteceu em 2016 e esse crime com arma aconteceu em 2018, por que o papai Biden está perdoando Hunter por anos anteriores, especificamente a partir de 1º de janeiro de 2014? O que aconteceu então? O que estávamos fazendo naquela época? Ah, eu sei. Estávamos derrubando um presidente devidamente eleito na Ucrânia? É isso que eu sei. Ucrânia. Em 2014, Joe Biden era vice-presidente. Era a Casa Branca de Obama. E nós organizamos um golpe na Ucrânia. Simplesmente derrubamos um presidente e transformamos a Ucrânia em uma lavanderia de dinheiro para o Ocidente. É só lavagem de dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro. Nós financiamos. Esse sempre foi o nosso método. Financiamos rebeldes para derrubar presidentes. Estamos fazendo isso agora mesmo na Síria. Nós os armamos, nós os financiamos. E dessa vez, em 2014, em fevereiro de 2014, para ser específico, nós derrubamos o presidente Viktor Yanukovych e instalamos um presidente fantoche do Ocidente. E isso é, aliás, parte da razão e das circunstâncias que levaram à situação atual na Rússia. Sim, na fronteira de Putin. Nós organizamos um golpe? Pode ser um pouco perturbador para ele. Vou refrescar sua memória sobre isso antes de explicar a conexão com Hunter. Aqui está meu amigo Dave Smith discutindo o que aconteceu na Ucrânia em 2014 com Joe Rogan. Ouça seus inimigos. Há um motivo pelo qual ele nos odeia. E se você ouvir Vladimir Putin e o que ele está dizendo, quero dizer, veja, ele está errado por invadir a Ucrânia. E quero dizer, você me conhece, Joe, eu sou a pessoa mais anti-guerra que existe. E não há desculpa para isso. Tipo, dezenas de milhares de pessoas morreram. É horrível. E muitos deles são soldados, mas muitos são civis. Mas dizer que ele não foi provocado é insano. Só pessoas que não sabem nada sobre a história desse conflito diriam que não houve provocação. Você viu a conversa que o Roger Waters teve com aquele cara da CNN? Sim, porque o Roger Waters foi sensacional nisso. Porque ele sabe do que está falando, cara. E ele está certo sobre tudo isso. Olha, a promessa. E isso é o que ele estava dizendo, e ele está absolutamente certo, é que a promessa quando a União Soviética colapsou em 1991, e isso foi prometido verbalmente e colocado por escrito, era que a OTAN não se expandiria 1 centímetro para o leste. E a linha da OTAN, naquele momento, passava pela Alemanha, certo? Tipo, a metade ocidental da Alemanha estava no Ocidente e a metade oriental estava com a União Soviética. E eles disseram, vamos deixar todas essas nações se separarem, a União Soviética vai colapsar e estamos desistindo do comunismo. Foi uma das maiores coisas que já aconteceram. E o acordo era, ok, vocês fazem isso, então nós não vamos mover a OTAN. Não vamos expandir nossa aliança militar para a área da Europa, que costumava ser sua esfera de influência. E todos os presidentes, desde então, moveram a OTAN para o leste, a ponto de a OTAN agora estar na fronteira da Rússia e na Ucrânia. Mesmo que eles não tenham entrado oficialmente na OTAN, sempre houve conversas sobre isso. Kamala Harris, pouco antes do início da guerra, disse, estamos considerando colocar a Ucrânia na OTAN. E você sabe, eles colocaram, sob o governo de George W. Bush, lançadores de foguetes de uso duplo na Polônia. Essa é a grande reclamação do Vladimir Putin, que diz, esses lançadores podem ser usados para trazer ogivas nucleares aqui em questão de minutos. Tipo, isso é uma ameaça para nós que não podemos tolerar. E então, em 2014, houve um golpe na Ucrânia que foi completamente liderado pelo Ocidente. Não sei se você já ouviu, mas acho que já te enviei uma vez a gravação do Gideon Rose, que era o editor da revista Foreign Affairs no antigo programa do Stephen Colbert. Na época em que o Colbert era hilário, e ele simplesmente se gabava abertamente sobre qual era o jogo ali. E então ele disse algo como, bem, a Ucrânia é meio que o Robin para o Batman da Rússia. E então, nosso trabalho é roubar o Robin do Batman e fazer com que ele venha pra cá e se junte a nós. E o Vladimir Putin é tão estúpido que não vai fazer nada? E aí o Colbert, no seu antigo personagem, diz, bem, o Obama não deveria estar comemorando e dizendo, é na sua cara, Putin? E o Gideon Rose responde, não. Porque aí o Putin poderia invadir a Ucrânia, então não seria bom comemorar. Ah, mas nós meio que comemoramos, não foi?
Nós totalmente, como eu disse, instalamos o presidente fantoche. E logo depois que fizemos isso, uma empresa de energia ucraniana, a Burisma, decidiu colocar Hunter Biden, filho do então vice-presidente, em seu conselho. Em 2014, Hunter, um advogado sem experiência no setor de energia, de repente foi colocado no conselho de uma empresa de energia sediada na Ucrânia. E de repente eles começam a fechar alguns negócios de energia bem grandes naquela região com o Cazaquistão, uma empresa de energia sediada em Delaware, você pode imaginar, Hunter Biden começa a ganhar dinheiro. E ele fez tudo isso enquanto era viciado em crack e dava propinas financeiras para o pai. Esse era o chefão. Aprendemos isso pelos e-mails dele, também pelo laptop, que ele queria 10% para o chefão. Então, qual é a lição de tudo isso, pessoal? Por que eu estou realmente feliz com isso? Porque finalmente podemos parar de ouvir os democratas fingirem que têm superioridade moral. Eles são simplesmente incrivelmente corruptos. Na verdade, eles são de baixo nível. A família Biden, vamos ser bem claros, eles são de baixo nível. Quero dizer, pense nisso. Os Biden são tão poderosos que toda a mídia tentou convencer os americanos de que eles realmente fizeram isso. Você precisa voltar e ler os artigos. Mas era lindo e maravilhoso que depois que o irmão de Hunter Biden, Bill Biden, morreu de câncer, Hunter começou a dormir com a esposa dele, Hallie. Meu Deus, isso é realmente lindo. E eles lamentaram juntos e sentem tanta falta dele. Por favor, gente, se eu morrer de câncer e minhas irmãs decidirem que vão namorar meu marido, vão atrás delas. Essas são pessoas terríveis. Todos nós entendemos isso, mas o código da mídia é simplesmente defender a família Biden a qualquer custo, porque eles são como uma realeza corrupta. É isso que realmente está acontecendo. E então, o que aconteceu, obviamente, é que eles não ficaram juntos. Na verdade, Hallie Biden acabou testemunhando que Hunter, viciado em crack, fez com que ela também se tornasse uma viciada em crack, temporariamente. E os dois tiveram que ir para a reabilitação juntos. Mas a mídia não se importou. Eles tentaram nos vender isso como se fosse uma linda história de Cinderela. Essa família é tão poderosa que depois de anos de Hunter Biden se filmando fumando crack, ele deixou seu laptop para conserto e nunca mais foi buscá-lo. Porque quem se importa? Eu sou rico. Não é por causa de um machucadinho. E quando tivemos a chance de descobrir o que havia naquele laptop, toda a grande mídia, as big techs e as agências de inteligência, não se esqueça, todos aqueles ex-membros da inteligência, incluindo John Brennan, assinaram uma carta para convencer o público americano de que aquilo era desinformação russa. Eu estava olhando um monte de fotos do Hunter Biden fumando crack. E então, as agências de inteligência literalmente diziam: não acredite nos seus próprios olhos. É coisa da sua imaginação. Isso é desinformação russa. Eu ficava tipo, não, é um vídeo do Hunter Biden fumando crack. A gente dizia, não. E começaram a banir nossas contas e censurar nossos perfis, enquanto compartilhávamos informações dizendo, ei, essa família pode ser criminosa. Acho que eles estão envolvidos em alguns negócios suspeitos na Ucrânia. Aí, assim que o Biden assume o cargo, a primeira coisa que ele faz é se envolver na Ucrânia, nos tira do Afeganistão e vai direto para a Ucrânia. A mídia fica dizendo, não, o laptop do Biden não é real. Então eles tiveram que admitir que era real. Mas agora, já faz tanto tempo que as pessoas esqueceram de todas as coisas estranhas que estavam naquele laptop. Quero dizer, essa família é tão poderosa que ainda consegue manter a mídia em silêncio sobre os aspectos mais perturbadores do que foi encontrado naquele laptop. Eu sei porque minha conta foi congelada no Twitter na época. Foram as mensagens de texto entre Jim Biden, que é o tio do Hunter Biden, e o Hunter Biden, sobre uma acusação feita pela Hallie de que depois de dar crack para o Hunter Biden, ele teria agido de forma sexualmente inapropriada com a filha dela, ou seja, na filha do Beau, ou seja, sua sobrinha. É disso que estou falando. E, aliás, ela seria menor de idade naquela época. A mídia não fala sobre isso. Então, não se preocupem, pessoal, não se preocupem. Ele está sendo tratado de forma injusta, e é por isso que está sendo perdoado. E as mulheres do The View estão aqui para nos lembrar de ignorar todo o barulho e manter o foco, porque o que importa mesmo é o Trump e o quão corrupto ele é. E, de novo, Hunter Biden estava fumando crack. Ouça com atenção. Eu respeito isso. Como pai, entendo por que ele faria isso, mas queria entender por que mentir sobre isso por tanto tempo. Eu pararia quando dissesse que era mentira. Certo? Por que dizer repetidamente que não vai fazer isso? Você faz.
E, em segundo lugar, para a parcela deste país, metade que não apoia Biden, não o conhece pessoalmente, não consegue fazer ligações. Eles estão apenas olhando para um sistema que parece beneficiar apenas as pessoas no poder, um precedente de poder. O que isso diz? Bem, aqui está o que isso diz. É um precedente para todos nós abrirmos os olhos, porque elegemos alguém que está em uma situação semelhante, que não tinha problema com drogas, que sabia o que estava fazendo, que claramente se posicionou e disse: eu posso fazer isso, e ele fez. Então, por muitos motivos, isso é muito diferente de qualquer outra situação que já enfrentamos de fato. Vocês ouviram aqui primeiro. Vocês lembram, o verdadeiro problema é que o Trump não fuma crack. E é nisso que temos que focar. É tipo, nós temos o Peat, ele fumava, ele estava chapado o tempo todo. Mas o Trump, ele não está chapado. E essa é a mensagem que queremos deixar para vocês. Se você vai fazer a coisa, você quebra a lei. Só é aceitável se você estiver fumando toneladas de crack e seu pai se tornar presidente dos Estados Unidos. Certo, pessoal? Lembrando vocês sobre o Hallow. É um aplicativo maravilhoso. É a melhor maneira de manter Deus no centro desta temporada. Você pode participar do desafio de oração do Advento Pray 25 do Hallow. Hallow é o aplicativo número 1 de oração e meditação cristã do mundo, oferecendo milhares de orações guiadas para ajudar você a se aproximar de Deus. E para o desafio de oração deles, o tema é Porque Deus amou o mundo. E isso vai te ajudar a experimentar o poder transformador do amor de Deus nesta temporada do Advento. No desafio de oração, o sobrevivencialista Bear Grylls e Jonathan Roumie, de The Chosen, guiam você pelo livro A Severe Mercy, uma história notável do encontro de um casal com Deus. Você também ouvirá o pastor Francis Chan e Jeff Keynes enquanto eles conduzem reflexões sobre as Escrituras. E o ator Kevin James também fará parte do desafio para discutir o clássico espiritual Divina Intimidade. Você ainda ouvirá músicas de advento de artistas premiados como Gwen Stefani, Lauren Daigle, Matt Maher e outros. Esta temporada será uma oportunidade maravilhosa para ser transformado por Deus. Não espere. Ganhe 3 meses grátis ao se inscrever em hello.com Candace. Passe o Natal focando no mais importante, seu relacionamento com Deus. Acesse hello.com Candace para garantir 3 meses gratuitos do Hallow. Certo, precisamos falar sobre esse Wicked. Essa história de Wicked, essa turnê de imprensa de Wicked. Eu nem sei por onde começar. Eu vou começar por mim mesma como mãe, conversas que eu e meu marido temos. Eu sou uma daquelas mães que tem uma lista de atividades extracurriculares das quais meus filhos estão completamente proibidos. Eu conheço pais. E se eles realmente amarem aquela atividade? Não, meu filho não pode jogar futebol americano. Nenhum dos meus filhos tem permissão para jogar futebol americano. Você só tem um cérebro. Você não vai ficar batendo nele. No fim, não vai valer a pena. E se ele for o próximo? Brady, não da mamãe. Tudo bem. Mãe terrível. A outra coisa é o clube de teatro. Pelo mesmo motivo, você continua batendo no seu cérebro o tempo todo. Simplesmente não faz bem pra você. Então, eu tenho essa teoria já faz tempo de que não é bom para crianças com cérebros em desenvolvimento se envolverem muito em mudar sua química cerebral para entrar em diferentes personagens. Acho que, a longo prazo, isso acaba levando a vários transtornos de personalidade. Já vimos muitos exemplos de atores e atrizes mirins desenvolvendo transtornos de personalidade quando você diz para eles continuarem brincando de faz de conta, saírem e voltarem para o faz de conta. Você está treinando o cérebro para fazer isso naturalmente. Há uma longa lista de ações que fizeram isso. Ok, então chegamos à turnê de imprensa de Wicked e as coisas estão ficando realmente estranhas e eu estou muito desconfortável. Então, para ser totalmente transparente, se você conhece meus comentários anteriores, eu não sou fã da Ariana Grande. Eu a considero uma destruidora de lares, entre muitas outras coisas. Obviamente, ela já falou abertamente sobre o fato de ter problemas com o pai. E o que realmente se manifesta para muitas mulheres quando elas não têm relacionamento com o pai ou têm um relacionamento ruim com o pai é que elas procuram essa paternidade às vezes nos lugares errados. Às vezes é em lugares abertamente sexuais. Essa tem sido a história da Ariana Grande, já que ela destruiu vários relacionamentos, notoriamente o da Naya Rivera e do Big Sean. Isso foi um grande acontecimento. Naya Rivera, antes de falecer, escreveu sobre isso em seu livro. Você teve o Pete Davidson, que estava em um relacionamento de 2 anos e meio com Casey, termina com ela e começa a namorar a Ariana Grande no dia seguinte. Então, obviamente, eles já estavam conversando ou algo assim, e aí ele largou a garota dele de qualquer jeito. Depois, você também teve o pior de todos, que foi em preparação para esse filme Wicked, no qual ela está trabalhando há anos.
é tão sombrio e tão distorcido, mas basicamente tem um cara, acho que ele faz o papel de Munchkin. Talvez eu esteja julgando ele pela aparência aqui. Ethan Slater, ele está no filme musical Wicked. E ele tinha a namorada do ensino médio com quem era casado. Ela tinha acabado de ter o primeiro filho. Ele começa a atuar nesse papel em Wicked e ela conhece a ex-esposa dele. Agora, a ex-esposa conhece a Ariana Grande. A Ariana Grande segura o recém-nascido deles. Ela literalmente acabou de ter o bebê. E então a Ariana Grande simplesmente rouba o marido dela. Lily J teve o marido roubado. Eu sei que as pessoas dizem, você não pode. Eu sei que ele é difícil de olhar, um cara de aparência infeliz. Mas a Ariana Grande gosta disso. Ela simplesmente vê um casal feliz e quer destruir porque tem umas questões não resolvidas da infância, sei lá. Agora ela está namorando esse cara, Ethan Slater. E aí as pessoas meio que têm observado essa nova Ariana Grande. Aliás, ela também terminou o próprio casamento. Ela era casada nessa época para ficar com esse cara. E eles estão na turnê de divulgação de Wicked. E Wicked, se você não conhece, é um musical da Broadway. Pessoalmente, eu nem acho que é bom. É uma daquelas coisas em que todo mundo acha que qualquer filme sobre o arco redentor do vilão é incrível. Eu assisti Wicked na Broadway. De todas as peças da Broadway que eu vi, achei que essa tinha o roteiro mais fraco de todas. Eu era mais fã de, tipo, Aida. Não é complexo. A gente entendeu. Sinta a pena do vilão, sempre. Mas tem um culto de massa porque muitos adolescentes encenam isso no ensino médio, amam as músicas e adoram o filme. E a Ariana Grande é uma dessas pessoas que está indo para a turnê de imprensa. Eles não conseguem parar de chorar. Eu só não sei te dizer, além de que essas pessoas não conseguem parar de chorar. E isso só me leva a várias conclusões sobre os jovens do teatro em geral. E me faz questionar por que algum dia olhamos para celebridades do jeito que costumávamos olhar. Passando por tudo isso, tipo, por que admirávamos essas pessoas? Essas pessoas são, fundamentalmente, elas só têm umas coisas acontecendo. Ok, então eu vou te mostrar esse clipe da Ariana Grande e da Cynthia. Primeiramente, vou te mostrar elas de mãos dadas. Elas ficam de mãos dadas de um jeito muito estranho. Vou te mostrar isso aqui ao fundo. Elas ficam repetidamente se tocando e dando as mãos de um jeito muito emotivo, realmente para evitar que uma chore na frente da outra. Porque toda vez que fazem uma pergunta super básica, tipo, ei, você gostou dos figurinos? Eles simplesmente caem no choro. E aqui está esse clipe deles no E-News e eles meio que começam a chorar de novo. Assista isso. Nossa própria. Não somos nós. Não podemos. Não, você? Sim, não podemos. Não. Chorei 500 vezes hoje. Honestamente. PSA, sinto muito. Sou É o que é. Isto. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Não consigo imaginar. E você sabe o que é? Vai ser irritante. Isso é. Não consigo evitar. Eu. Não é de propósito. Nós somos. Estou irritado. Estou cansado. Lágrima. Estão cansados. Eu nem consigo. Eu senti a mesma coisa lá fora. Eu fiquei tipo... Cansado. Não faça isso. Não choro antes de 16 horas. Não conseguimos, mas choramos desde as 6 da manhã. Nós não estamos fazendo isso. Mas tivemos nosso choro no estacionamento. Só por isso. Nós surgimos como uma coisa muito, muito grande e realmente ficamos juntos. Sim, coisas que você não vê são as especiais. Sim. Uau, parar. Uau, Jesus Cristo. Não faça isso. Não faça isso. Parar. Vocês, rapazes. Você pode. Não. Você vai deixar os gays nervosos. Os gays estão ficando nervosos. Olha, seu maquiador está suando ali. Não entre aqui. Não ouse. Derry Vote. Conte-nos sobre. Vou mudar isso. Eu mudar isso pra vocês. Ok? E eles também. Acho que é a nossa revista. Isso está correto, Skyler? Eles também falaram com a nossa revista. E da mesma forma, eles estão de mãos dadas de uma forma muito estranha e começam a chorar durante a entrevista. Dê uma olhada nisso. Eu vi isso esta semana. As pessoas pegam as letras que desafiam a gravidade e realmente ocupam espaço com isso e sentem poder nisso. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu já vi isso, sim. Realmente poderoso. Era isso que eu queria. Sim. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Por que ela está chorando? Eu não entendo. Tipo, é um comentário bem básico. Tipo, as pessoas adoram a música To Find Gravity. Foi a música que fez sucesso com Wicked. Não é tão surpreendente assim. Eu não sei porque ela não saberia que isso está acontecendo em geral, porque já acontece há cerca de uma década. E eles são questionados. Acho que agora as pessoas estão perguntando pra eles na turnê, tipo, por que vocês continuam desabando e chorando? E aqui está o motivo que eles dão.
Eu também tenho algo a dizer para todas as pessoas que têm algo a dizer sobre o choro. Chorei muitas vezes ontem à noite. Chorei. Você entendeu agora? Como você consegue não chorar durante toda essa turnê de imprensa? Veja, é isso que estamos tentando dizer. Obrigado. Continue tentando dizer obrigado por dizer isso. Continuamos tentando dizer que não é porque estamos chorando do nada. Essa experiência foi algo enorme, transformador e cheio de emoções loucas. Vá para um asilo, por favor. Pessoas acham trancados. Temos terapeutas. Sim, isso é. Isso é. Estamos realmente muito felizes e é. Só um monte. Sim. Além disso, as pessoas estão notando como Ariana Grande mudou completamente sua voz. Não é assim que ela fala. Só pra você saber, ela normalmente tem um sotaque de garota latina e fala um pouco mais assim. E acho que ela se tornou. Ela entrou nesse filme e agora, de repente, fala assim. E ela decidiu explicar por que mudou sua voz. Ela foi ao podcast do amigo Evans e ele perguntou diretamente a ela, tipo, as pessoas estão me perguntando, qual Ariana você conhece? Como a Ari do Quarteirão ou essa Ariana malvada? E aqui está o que ela tinha a dizer. Meu amigo me mandou uma mensagem e perguntou, qual é o último? Você sabe? E eu disse que ambos são. Ambas são a voz dela. Quero dizer, antes de mais nada, obrigado. Que? Oh, meu Deus. Outra coisa que é muito real é que eu passei muito tempo interpretando um personagem todos os dias e treinando minha voz para fazer coisas diferentes por um longo tempo antes de partir para Londres. Antes de tudo isso, a voz está no corpo, é um instrumento e a memória muscular é uma coisa real. E isso é algo normal, eu acho, para pessoas que são. O trabalho deles é transformar. Quero dizer, você vê atores homens serem... Sabe, claro, as pessoas também fazem piadas aqui e ali sobre todo mundo que passa por algo assim. Mas é sempre depois que dizem, nossa, que dedicação ao seu ofício. Que transformação incrível! Ele é um fazendeiro brilhante. E aí é como, Deus me livre. Se eu espirrar como a Linda ou algo assim, ou se eu fizer uma entonação, já dizem que sou louca ou que alguém precisa ver como eu estou. É a coisa mais estranha que eu gosto. É algo muito estranho. Depois que fiz esse comentário, comecei a pensar em outras formas em que isso é normal. E não só normal, mas também que eu tinha um trabalho a fazer. As pessoas mudam, hábitos acontecem, saúde vocal e tantas outras coisas diferentes. É estranho estar sob um microscópio assim. Sim, só quero que você saiba, nada disso é normal. E esse tipo de pessoa realmente não deveria ter poder. E, infelizmente, esse é o tipo de pessoa que acaba entrando no nosso governo. Isso me faz pensar no Justin Trudeau, que era um garoto do teatro. Isso me faz pensar no presidente Zelensky, que era um garoto do teatro. Faz você pensar no Emmanuel Macron, que também era um garoto do teatro. O que ela está dizendo é real. Eles transitam entre diferentes personalidades, estão sempre interpretando um papel e você realmente não consegue saber quem essas pessoas são de verdade. Você quase precisa desenvolver uma sociopatologia para se tornar uma atriz. E ela fez isso. Ela é uma pessoa diferente. Então ela está simplesmente aceitando e abraçando completamente quem ela é. Pessoalmente, estou começando a me perguntar se ela e a Cynthia talvez ficaram... se a Cynthia está prestes a roubar a Ariana do Ethan Slater, o que seria uma grande justiça. Mas é uma cultura muito gay. É como se todo mundo que está entrevistando eles fosse homossexual. Eles estão fazendo muitas entrevistas homossexuais. Eles estão agindo de forma homossexual nas entrevistas. E isso não é para pintar um quadro. Só estou dizendo que isso parece ser a realidade, se for a revista Out. Então, essa categoria e o que está acontecendo é muito estranho. E o desabamento e o choro são muito estranhos. E você deve saber que isso não é normal. Não é nada normal. Eu não sei o que está acontecendo. Ainda não gosto da Ariana Grande. Mas eu quis falar sobre isso porque é realmente falso e gay. E, na verdade, eu sou um especialista em tudo que é falso e gay. Certo, pessoal? Obviamente, precisamos falar sobre o Kash Patel. Algo grande está acontecendo. Primeiro, quero lembrar vocês da Name, pois a Cyber Monday chegou. É segunda-feira. O que você está comprando? Bem, a Name Skincare estendeu a maior promoção do ano até quarta-feira. Então, se você perdeu a Black Friday, agora é sua chance de aproveitar ofertas incríveis e finalizar suas compras de fim de ano mais cedo. 15% de desconto em Name Skincare, soros revitalizantes e rotinas anti-envelhecimento em promoção. Use o código FRIDAY15 na finalização da compra. Menos de 100 bolsas de cosméticos Name para pedidos acima de $150.
Se você quer esse presente de edição limitada, haja rápido, ele acaba logo. Só até quarta-feira. Neme Skincare foca em rejuvenescer sua pele com produtos limpos e eficazes, feitos nos Eclaiwa. Eles têm raízes em seus valores: fé, família, liberdade. Sua compra apoia uma empresa que defende o que importa. Esta é uma linha de cuidados de luxo, sem o preço de luxo. Essa promoção termina na quarta-feira, então não espere para se presentear ou riscar itens da sua lista de Natal. Acesse neimiskincare.com e use o código FRIDAY15. Novamente, é neimiskincare.com e use o código FRIDAY15 para economizar 15%. Certo, vou dar uma breve atualização. Recebi várias ligações durante o fim de semana, ou melhor, durante o feriado de Ação de Graças, de pessoas dizendo que saiu na mídia que nosso visto foi negado, que fomos negados na Nova Zelândia. Isso, na verdade, nem era uma notícia. Então, só para vocês saberem, Austrália e Nova Zelândia compartilham um sistema de imigração. Então, como fomos negados na Austrália, isso automaticamente faz com que sejamos negados na Nova Zelândia também. O porta-voz da imigração da Nova Zelândia, Jock Gilgray, disse que foi rejeitado porque a lei da Nova Zelândia proíbe a concessão de permissões a indivíduos que estão impedidos de entrar em outros países. Então, é uma lei estranha. Na verdade, é uma lei esquisita, principalmente porque significa que Tony Burke, que não é um funcionário eleito na Nova Zelândia, tem poder unilateral sobre os neozelandeses quando se trata de quem pode entrar no país deles. Nos bastidores, a União pela Liberdade de Expressão na Nova Zelândia está entrando com um pedido em nosso nome. O governo da Nova Zelândia não é como o da Austrália. Então, não há o que se indignar, além do fato de que os sistemas deles estão até conectados. A Austrália, porém, está passando por problemas de liberdade de expressão. E por isso, continuamos monitorando essa situação. De qualquer forma, precisamos ir para Kash Patel. Ok, então, obviamente, o Dipaia não está em colapso total. Essa acabou sendo uma das maiores histórias do fim de semana de Ação de Graças. Presidente, tenho que dizer, o presidente Trump está jogando alguns jogos, indicações, nomeações. Um dia pensa, o que está fazendo? E de repente ele faz algo incrível. Pensa, isso é incrível. Eu adoro isso. Tipo, eu não gostei da nomeação de Charles Kushner como embaixador na França. Tipo, depois que ele o perdoou, agora ele é o embaixador da França. Você pensa, isso é só nepotismo. Tipo, o que é isso? Qual é o propósito disso? E aí, do nada, ele diz, Kash Patel vai servir como diretor do FBI. E eu nem estou mais pensando no Kushner. Ele está brincando com as minhas emoções. É isso que o Trump está fazendo. Ele está brincando com as nossas emoções. Então deixa eu mostrar por que o Deep State está surtando. E supostamente pessoas que têm fontes estão dizendo que membros do FBI estão literalmente chorando porque sabem que Kash Patel já falou abertamente sobre o que faria. Ele, para constar, é muito jovem, tem 44 anos, foi promotor federal no DOJ, tem experiência em segurança nacional, inteligência e contra-terrorismo. Mas o mais importante é que ele ajudou a revelar toda a corrupção do FBI e a vigilância sobre a campanha do Trump durante aquele primeiro mandato. E ele fez parte da equipe de transição do Trump. Ele é realmente o pior pesadelo deles. Perdão. Então ouça ele no programa do Sean Ryan descrevendo o que faria para mudar o FBI. Ouça só. Eu fecharia o prédio Hoover do FBI no primeiro dia e reabriria no dia seguinte como um museu do Deep State. E eu pego os 7.000 funcionários que trabalham nesse prédio e os envio pelos Estados Unidos para caçar criminosos. Vão ser policiais. Vocês são policiais. Vão ser policiais. Vão atrás de assassinos, estupradores, traficantes e criminosos violentos. Para que você precisa de 7.000 pessoas lá? Mesma coisa com o DOJ. O que todas essas pessoas estão fazendo aqui? Procurando a próxima promoção no governo. Procurando o próximo título pomposo do governo. Procurando seu paraquedas para sair do governo. Então, enquanto você traz as pessoas certas, também precisa enxugar o governo. Ou seja, uma grande reforma governamental. Sim, você tem que trabalhar com o Congresso para eliminar os cargos. Isso foi o que fizemos quando eu era vice-DNI. Chegamos ao DNI e perguntei, o que todas essas pessoas fazem? Temos a CIA. Então por que eu tenho analistas fazendo o trabalho da CIA aqui? Por que eu tenho um andar cheio deles? Tipo, me dê uma boa resposta. Eu não sei tudo, eu não sei muita coisa. Mas se você puder me dar uma resposta que justifique a existência deles, tudo bem, estou dentro. Bem, nós só temos o nosso próprio pessoal. Ok, bem, agora não temos mais. Fomos ao Congresso e zeramos um monte de cargos e eles nos odiaram por isso. Agora você os vê, agora não vê. Eu adoro a ideia de fechar o edifício Hoover, especialmente se você conhece a história de que nunca houve.
Só para ficar claro, nunca houve um período na história americana em que o FBI não fosse corrupto. É tão estranho para mim que eles simplesmente tenham sido autorizados a existir por tanto tempo. Há tantas maneiras pelas quais Trump poderia acabar com tudo isso. Não é só Caster dizendo Trump poderia unilateralmente simplesmente dizer «Ei, estamos acabando com o FBI». E ele deveria, porque eles estiveram por trás do assassinato de Martin Luther King Jr. Isso não está certo. O FBI, a CIA, todos eles foram cúmplices de tantos crimes. O que eles realmente têm feito é que nós os transformamos. É basicamente uma gangue que virou governo. Tipo, eles têm permissão para cometer todos esses crimes contra cidadãos americanos e não há nada que você possa fazer. Não existe um sistema. Somos o Estado profundo. Fazemos o que quisermos. Podemos processar americanos, podemos assediar americanos, podemos espionar americanos, como fizeram com Martin Luther King Jr. Qualquer pessoa de quem não gostamos, podemos simplesmente arruinar a vida dela. Isso precisa acabar. Isso realmente precisa acabar. E você sabe que ele é o cara certo para o trabalho, com base em como algumas dessas criaturas do pântano estão respondendo a ele. Não procure mais nada além de Andrew McCabe, a pessoa que realmente liderou a farsa da conivência russa com Trump. Trump está tendo um colapso na CNN por causa dessa nomeação. E tudo o que ele está dizendo como razões pelas quais não deveríamos gostar de Cash são razões que eu quero que ele confirme ontem. Ouça. André, quero começar falando com você e saber sua reação a essa notícia hoje à noite. Sim, bem, é um acontecimento terrível para os homens e mulheres do FBI e também para a nação, que depende de um Federal Bureau of Investigation altamente funcional, profissional e independente. O fato de Kash Patel ser totalmente desqualificado para esse trabalho não é nem de longe motivo de debate. Então, acho que o que realmente deveríamos estar pensando agora é o que isso sinaliza em termos da intenção de Donald Trump para o FBI, a indicação ou nomeação. Acho que devemos dizer, neste momento, que a nomeação de Kash Patel para diretor do FBI só pode ser um plano para desestabilizar, desmantelar, desviar a atenção do FBI e possivelmente usá-lo como uma ferramenta para a agenda política do presidente. E você sabe, como organização, nós sabemos como isso é. Este país já passou por isso antes, certo? O FBI, antes de Watergate, o FBI de J. Edgar Hoover causava medo no coração dos americanos de todo o espectro. Políticos, pessoas do entretenimento, pessoas da comunidade dos direitos civis, porque o diretor agia sob a direção dos presidentes para coletar informações políticas e utilizar as autoridades legais, os poderes investigativos do FBI para aterrorizar e intimidar os americanos. Então a questão é para isso que estamos voltando com essa indicação? Eu diria que Kash Patel seria a pessoa perfeita para Donald Trump indicar, se esse for de fato o seu objetivo para o FBI. Preste atenção. Não é para aterrorizar e intimidar americanos. É para aterrorizar e intimidar quem aterrorizou e intimidou americanos. Você, camarada, queremos que vá para a cadeia, Andrew McCabe. Esperamos que você vá para a cadeia. Christopher Wray vá para a cadeia. Esperamos conseguir todos os arquivos. Ele está prometendo. Ele está dizendo que poderia simplesmente ter um departamento de desclassificação 24/7. Ele fala em desclassificar os documentos do 11 de setembro, desclassificar os arquivos do JFK. A única vez que ele diz, a maioria, pelo menos mais de 50% desses documentos, só estão classificados porque os federais estão se protegendo. Não é porque seja uma questão de segurança nacional do tipo, meu Deus, se desclassificarmos isso, pode se tornar um problema de segurança nacional. O problema é que eles são a ameaça à segurança nacional. Então classificam as coisas para se protegerem. E Kash Patel está dizendo que vai desclassificar isso, né? O que seria absolutamente incrível para vermos o quão corruptas essas pessoas são. E sim, muitos deles deveriam ser levados à justiça, incluindo Andrew McCabe. Ok, você faz parte da farsa da conspiração russa. E isso, meus amigos, provavelmente é o motivo pelo qual Joe Biden simplesmente foi lá e decidiu perdoar Hunter Biden. E, a propósito, o perdão de Hunter Biden. Há muitas pessoas que estiveram envolvidas com a Burisma, há muitos outros indivíduos que ainda serão responsabilizados por toda a corrupção que aconteceu na Ucrânia. É disso que eles têm medo. Eles vão tentar bloquear isso, impedir isso. Na verdade, isso não vai importar, porque Trump poderia, de qualquer forma, acho que ele poderia colocá-lo lá por pelo menos uns 150 dias, e isso é tudo o que ele precisa.
Ele poderia colocá-los lá, demitir temporariamente o atual diretor do FBI, colocar o Kash Patel temporariamente por 150 dias e permitir que ele entre lá com total determinação. Então, pessoalmente, estou ansioso por isso. Acho que isso vai acontecer. Eles obviamente vão tentar impedir. Eles estão tentando bloquear todo mundo. Deveríamos querer que ele fosse confirmado, Tulsi Gabbard. Vamos ver o que Trump faz. Mas estou ansioso por tudo isso, com certeza. Certo, pessoal? Agora quero entrar em alguns dos seus comentários. Primeiro, vou lembrar vocês rapidamente sobre o American Financing, porque se você está sobrecarregado pensando nos feriados, é difícil pensar nisso quando tudo está mais caro e os cartões de crédito estão no limite. Quite dívidas e organize finanças antes das festas. American Financing ajuda a usar o valor acumulado para economias instantâneas. Eles ajudam proprietários a economizar, em média, $800 por mês. Pense em como esse dinheiro poderia ajudar sua família. E se você começar hoje, pode conseguir adiar 2 pagamentos da hipoteca, garantindo um dinheiro extra para as festas. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. Os feriados vão chegar antes que você perceba. Então ligue para American Financing, consultores hipotecários com salário fixo. Hoje o número é 800-700-0512. 10, novamente, é 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net. Owens, certo. O que vocês têm para mim hoje? Quais são as suas perguntas? Você também é do time Hunter Biden? Você também acha que crack é furada? Mas não se o seu pai for o presidente. Aí você pode fazer o que quiser. A Alaska Dog Lady escreve sobre isso a respeito da Ariana Grande. Toda a indústria do entretenimento me deixa enjoada. Imagine ser tão narcisista assim. Eu olho para todos eles e só penso, que triste. Eles me fazem ser eternamente grata pela minha vida realmente abençoada. Ok, eu também tenho passado por isso, só para fazer um pequeno desabafo sobre isso, em que aparecem esses pop-ups no Instagram de músicas aleatórias dos anos 90 ou do começo dos anos 2000, e eu estou tão enjoada. E agora que sou adulta e antes eu era uma criança assistindo essas pessoas, quando eu achava que elas eram tão maduras. Desculpa, mas como é que eles não são simplesmente pedófilos assumidos? Tipo, aparece uma música da JoJo e eu percebo que ela tem 13, 14 anos no clipe e ela está rebolando com a barriga de fora e eu fico pensando, o que está acontecendo agora? Como é que deixam uma menina de 13 ou 14 anos fazer isso? E aí eu vi, tipo, a Christina Aguilera por quem eu era obcecada. Eu já contei pra vocês que fui castigada por idolatrar a Manny Aguilera. Minha mãe estava completamente certa. Olhando agora, ela estava muito certa sobre isso. E olha esse vídeo dela. E ela tem 17 anos e está pensando sobre o que uma garota quer, rebolando e dançando sensualmente. E eu fico pensando, havia executivos em Hollywood que diziam, me tragam uma garota adolescente, façam ela dançar de forma provocante na minha frente e eu vou transformá-la em uma estrela. A gente precisa refletir sobre o quão nojenta Hollywood realmente é. E quando eu digo refletir, quero dizer ler o livro Hollywood Babylon, porque você vai perceber que eles literalmente importavam pedófilos que eles queriam. Eles estavam tendo festas de sexo estranhas no set. E isso realmente remonta à década de ouro, aos anos 1920, 1930. E não foi tão dourado assim. Não foi uma época de ouro em Hollywood. Era perverso, sempre foi jeito ruim. Mas agora, aos 35, fico chocado ao ver essas coisas e pensar que essas pessoas eram tão adultas. Percebi que eram como crianças. Britney Spears era tão jovem. Enfim, como disse, eu estava falando sobre isso e é assim que me sinto. Sarah escreve que a estrela mais bonita é uma supernova autodestrutiva. Essas celebridades não estão em um bom lugar? Sim. Sabe, com a Ariana, infelizmente, eventualmente você vai colher o que plantou. E devo dizer que ela costurou muito. Sabe, ela costurou muito. Eu não gostaria de ter o karma que ela tem na vida, considerando o que fez com outras mulheres nessa busca por um relacionamento de papai. E claro, assim que a turnê de Wicked acabar, Ethan Slater estará fora. Ela vai partir para o próximo cara, para o próximo relacionamento. Ela é simplesmente uma víbora. Quando você lembra daquele cara que apareceu e falou com a polícia e disse oi para as crianças, oi, sua esposa, é assim que me sinto em relação a Ariana Grande. É tipo, esconda seu filho, esconda sua esposa, mantenha-os longe. Esconda seus maridos, esconda suas esposas, porque ela está prestes a voltar. Eu vou perder mais uma vez. Lowly escreve, você já ouviu falar de Gonzalo Laya? Sim, no programa do Tucker Carlson. Um cidadão americano que os ucranianos mataram por relatar sobre a guerra enquanto estava em Kiev. Isso mesmo. O pai dele foi ao programa do Tucker Carlson. É um episódio maravilhoso que as pessoas deveriam assistir. Gonzalo Lira morreu aos 55 anos em uma prisão ucraniana, onde estava detido pelo crime de criticar Zelensky e a inacreditável corrupção dos governos Biden.
Isso faz você entender a guerra em um contexto mais amplo. Tudo o que eles estão te dizendo é pura besteira. Essas pessoas para quem trabalhamos é uma oligarquia. É isso mesmo. Matilda escreve, você deveria investigar a atual parceira de Cynthia Arrio, Lena Wythe. Eu não sabia que ela era gay. Acabei de descobrir agora que Cynthia é lésbica. Eu poderia ter adivinhado isso. Eu sentia isso. O jeito que elas estavam de mãos dadas me deixou desconfortável de um jeito que eu pensei, vocês duas dormiram juntas? Você e Ariana, Cynthia, vocês fizeram alguma coisa? É isso que eu quero saber, porque estou sentindo que vocês talvez tenham feito algo juntas. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Enfim, essa pessoa escreve, aparentemente Lena era casada quando elas se conheceram e supostamente Cynthia fez igual a Ariana Grande. Ah, destruidoras de lares se juntando para destruir mais lares ainda, isso me dá nojo. Mas eu poderia ter adivinhado. Energia estranha entre os dois. Anka Fit escreve que a mesma coisa que aconteceu na Ucrânia está prestes a acontecer agora na Romênia. Acompanhe as eleições presidenciais aqui. Você ficará surpreso. Eles estão tentando empurrar uma Kamala na Romênia contra uma conservadora. Sim. Meu marido mencionou que o candidato conservador está se saindo melhor que o esperado e eles estão surtando. Vou investigar. Onar WR, quando Candace investiga o escândalo da princesa Diana? Não me faça começar. Estou cuidando disso. É isso. Agora mesmo. Estou dentro. Estou dentro. Há tantos escândalos que tenho que investigar. Agora que estou ciente da natureza perversa da política, da natureza perversa de Hollywood e de que, basicamente, tudo o que nos vendem é apenas um monte de mentiras. Por fim, Skadki escreve, Kai Candice, venho te acompanhando há um tempo e percebi que você costuma compartilhar citações da Bíblia. Recentemente comecei a ler a Bíblia por conta própria e, como muçulmano, estou realmente gostando da experiência. Fico muito feliz em ouvir isso. Sim, eu sempre digo às pessoas, mesmo que você não seja religioso, mesmo que você não seja cristão, lembre-se de que antigamente ensinavam a Bíblia nas salas de aula e a América era melhor por isso. Você deveria simplesmente ler a Bíblia. É que é um livro tão fascinante. Na verdade, consegui colocar as mãos em uma Bíblia de 1889, da época em que todo mundo tinha uma Bíblia de família. É incrível. Quero dizer, eles incluíam páginas para você anotar, tipo, os batismos da sua família, quem se casou com quem, como uma genealogia familiar. E é tão bonita e tão colorida. Eu preciso mostrar isso para vocês. Talvez amanhã eu mostre para vocês o tamanho dela. Ela é literalmente desse grossura e desse tamanho. E tem mapas dentro. Coleciono todas as Bíblias antigas, é onde estou, porque é incrível o que você encontra nelas. Isso é tudo o que temos hoje. Se quiserem apoiar nosso trabalho independente, acessem locals.com e contribuam para o programa. Vocês também podem acessar clubcandice.com. Lá vocês encontram tudo para o Natal. Na verdade, em breve teremos uma grande promoção de Natal. Temos muitos itens que vocês podem adquirir. Também vou autografar mais 1000 cópias do meu livro. Elas ainda não chegaram, mas assim que chegarem, eu começarei a autografá-las imediatamente. E é isso, pessoal. É tudo que temos para vocês hoje. Nos vemos amanhã.